Olá, meu povo, boa tarde, mais uma vez aqui no canal do YouTube, nessa tarde, neste sábado, que Deus assim tem nos concedido mais essa oportunidade de estar aqui. E eu venho aqui nessa tarde falar da palavra de Deus, falar para você mais uma vez daquilo que Deus deixou nas Escrituras Sagradas. E eu gostaria que você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estivesse, pegasse a sua Bíblia aí para acompanhar, meditar um pouco na palavra juntamente comigo. Estarei deixando alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 14, do verso 1 até o 6. Que você possa também abrir sua Bíblia Sagrada e ler juntamente comigo, meditar, saber o que é que o Senhor tem colocado para mim e para você nessa tarde, qual é o conselho do Senhor, porque o Senhor ele vive nos aconselhando através da Bíblia Sagrada. O Senhor ele vive de eternidade em eternidade. E o Senhor ele nos deixou escrito para que eu e você meditasse na palavra, para que eu e você soubesse qual é o caminho dos céus. E a palavra do Senhor nos diz assim, no livro de João, capítulo 14, do verso 1 a seguir, que nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, né? Graças a Deus, damos graças ao Senhor por ter deixado a palavra dele escrita, para que eu e você pudesse ter acesso à palavra do Senhor, para que não fosse somente ouvir. Quantas pessoas ouvem e às vezes não crê por falta de ter uma Bíblia, por falta de meditar na palavra do Senhor. E graças a Deus que Deus assim ele fez, ele deixou escrito para que eu e você pudesse pegar e examinar as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus diz que eu e você nós precisamos examinar a Bíblia Sagrada. Então quando você vê alguém falando da palavra de Deus, vamos examinar. Pegue sua Bíblia junto comigo, vamos ver se realmente é assim mesmo que a palavra do Senhor diz, se é assim que o Senhor nos aconselha. Porque Deus fala para mim e para você nessa tarde que nós devemos andar segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. E nessa tarde o Senhor está falando comigo e com você. Olha o que é que o próprio Jesus ele diz: Ei, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Quantas pessoas se encontram com o coração aflito? Quantas pessoas se encontram, talvez, cheio de tanta tribulação, de tantas coisas acontecendo? Talvez crê em Deus, mas talvez esquece do Senhor. Talvez esquece de Jesus que veio ali, padeceu, sofreu no nosso lugar. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde: Ei, crede em Deus, crede também em mim. Crê em Jesus Cristo. Aceita Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. É isso que Jesus está falando. Eis, tu crê em Deus, tu tem Deus como um Pai, tem a mim também. Porque a palavra do Senhor nos diz: se eu não receber o Pai, não receberei o Filho. Se não receber o Filho, não receberei o Pai. Imaginamos eu e você como mãe, como pai. Se eu e você chegar em uma casa e aquela pessoa, o dono da casa, convidar seu filho para entrar e falar: o pai não entra, ou o pai entra e o filho fica pro lado de fora, será que você, como pai, como mãe, iria voltar àquele lugar novamente, iria ser convidado enquanto o seu filho não era? Então Deus ele deixou isso escrito. Se crer em Deus, eu também preciso crer em Cristo. Se eu tenho Deus como Pai, eu preciso ter Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. É esse o conselho de Deus. E quantas pessoas estão atribuladas, quantas pessoas estão aflitas, porque talvez até tem Deus como Pai, mas não tem Jesus como Senhor. E nós precisamos aceitar os dois. Nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque é assim que a palavra de Deus fala para mim e para você. Ainda a palavra do Senhor diz: na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos do arrebatamento, falamos da segunda vinda de Jesus que está se aproximando, muitas pessoas não crêem naquilo que está escrito. E essa palavra saiu da boca do próprio Jesus. Ali ele falando: ei, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria falado, mas tem muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. Jesus, ele veio aqui nessa terra, viveu por um tempo determinado aqui, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, como a Bíblia nos ensina. E ele diz que ele voltou lá para o céu, foi preparar um lugar para mim e para você. Mas Jesus, ele foi preparar esse lugar, ele disse que lá tem muitas moradas. Tem para mim, tem para você. Como é que eu faço para chegar lá? É aceitando Jesus Cristo na minha vida, é vivendo a palavra, é obedecendo a palavra do Senhor. Ó, como Deus é maravilhoso. Quantas coisas talvez nós fizemos, eu e você fizemos, e o Senhor, mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele deseja levar-nos para o lugar de paz, de gozo. Porque é assim que Jesus disse: ei, lá tem muita morada, eu vou preparar um lugar para vocês lá no céu, junto do meu Pai. Foi isso que Jesus falou. E aqui ele diz: se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Se não tivesse lugar, ele teria falado que não tinha, mas Jesus, ele veio a essa terra e ele afirmou que há muitas moradas, que tem morada lá para mim e para você. Ó, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. É bom, né? Servir a Deus, é bom viver a palavra do Senhor quando chegamos diante de um versículo desse, sabendo que nem eu e nem você, nós não merecemos nada e que o Senhor ali, ele veio, sofreu, veio, se humanizou, sofreu no meu lugar, no teu lugar, levou as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, foi levado ali, Jesus foi castigado através do nosso pecado e ele ainda diz: eu vou preparar-vos um lugar e virei outra vez. A segunda vinda de Jesus está se aproximando, meu amigo. O Senhor, ele vai voltar novamente, mais uma vez, para arrebatar a igreja dele. O Senhor, ele manda te dizer nessa tarde que mais uma vez ele está te alertando. A vinda do Senhor está próxima. E a palavra do Senhor nos garantindo isso. A palavra do Senhor nos afirmando que ele virá outra vez. E eu vos levarei para mim mesmo. Aqueles que aceitou ele aqui como Senhor e Salvador, que viveu na presença dele, viveu a palavra, obedeceu, ele vai levar para ele mesmo, ou seja, nós vamos viver a eternidade ao lado de Cristo. Se assim eu e você viver em santidade, viver na palavra, viver obedecendo às escrituras sagradas, aceitando primeiro, é claro, Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e depois trilhar um caminho do céu, que é vivendo a palavra, obedecendo, porque é assim que o Senhor nos diz. E aqui ele diz: para que onde eu estiver estejais vós também, ou seja, meu amigo, minha amiga, você que vai ter acesso a esse vídeo, a esse canal. Ó, como Jesus é maravilhoso. Onde é que nós possamos imaginar que Jesus está? O nosso Jesus, ele está no céu. Um lugar onde a Bíblia nos diz que não há dor, não há choro, não há luto, não há sofrimento algum. O céu é um lugar de paz e o Senhor, nessa palavra, nessa tarde, ele está garantindo para mim e para você que ele vai vir outra vez. E que ele vai levar eu e você para junto dele, para onde ele estiver, para que nós estar também. Se nós assim viver na palavra do Senhor, então vale a pena seguir a Jesus Cristo. Vale a pena rejeitar o mundo e viver para Cristo, porque sabemos que quando partirmos desta vida, ou no arrebatamento, ou por morte, sabemos que aí estamos em paz com Jesus Cristo. Vamos ir morar no céu, para onde Jesus estiver, nós está. Jesus foi um homem bom, maravilhoso, ele veio aqui em forma de homem, sofreu tudo. A Bíblia diz que Jesus ali foi levado a maltador igual uma ovelha, nem sequer abriu a boca. Agora imagina uma pessoa que veio em forma de homem, 100% homem, 100% Deus, sofreu tudo de boca calada. Ele está num lugar bom, maravilhoso. E ele diz que é para lá que eu e você vai, se nós viver a palavra do Senhor. Se nós obedecer a palavra do Senhor. Então tudo quanto nós fizermos aqui para a palavra de Deus ainda é muito pouco. Devemos viver mais e mais e mais. E gratos a Deus, é claro, porque nem eu e nem você, nós não merecemos nada. Muitas das vezes somos falhos, somos fracos, ingratos, e o Senhor assim tem nos concedido. O Senhor assim tem feito a minha vida ser transformada, e Ele quer fazer na tua vida, através da palavra.
Ainda a palavra do Senhor nos diz, né? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aqui a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali pregando para aquele povo, para aquele discípulo, e dizendo que o povo saberia o caminho. E muitos ali questionaram que não saberia qual era o caminho. Ele diz, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus ali passou um bom tempo pregando, anunciando a palavra dele, falando da salvação, falando da morte, da ressurreição, e Tomé ali no meio. E chegou um dia que Tomé falou, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Tomé ali questionou, fez uma pergunta ao Senhor. E o que é que o Senhor respondeu para ele? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus, né? Então Jesus ali, quando Tomé questionou ele mesmo respondeu que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai chegar até Deus a não ser por este caminho. É por isso que eu preciso trilhar esse caminho. É por isso que você precisa trilhar esse caminho. Precisamos dar um passo, aceitar Jesus Cristo, depois obedecer, viver a palavra, praticar, levar a palavra a outras pessoas que não conhecem, porque foi assim que Jesus falou. Quando Tomé disse, Senhor, eu não sei qual é o caminho, eu nem sei para onde tu vai. Ele disse, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se Jesus é o caminho, se eu viver fora desse caminho, eu não entro no céu. Se Jesus é a vida e eu estou sem a vida, eu estou morto. Se Jesus é a verdade, o resto é engano, é mentira. Foi isso que o Senhor falou ali para Tomé, quando Tomé questionou ele. Então Jesus nessa tarde, ele também está falando comigo e com você, que nós precisamos viver a vida aqui na terra, dependendo de Jesus Cristo, dependendo de Deus, do Espírito Santo, para nos colocar no caminho certo, para que um dia nós possamos chegar no céu. Quando Jesus diz aqui nesse último versículo, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se não for por Jesus Cristo, como chegaremos no céu? Talvez você questione, eu faço isso, eu faço aquilo, minhas obras são boas, mas a Bíblia Sagrada diz que não basta só as obras. Eu preciso aceitar Jesus. Tem muitas pessoas boas que se compadecem dos outros, mas talvez nunca aceitou Jesus Cristo. E eu preciso, o primeiro passo, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e viver a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Se eu não vou chegar no céu a não ser por Jesus Cristo, eu preciso fazer as coisas que Cristo se agrada. Quantas pessoas bebem, dispersa, como ovelhas perdidas, fora do redil do Senhor, e o Senhor ali preocupado, chamando essas ovelhas, mas talvez as ovelhas não tenham parado para ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo. Mas nessa tarde o Senhor mais uma vez está chamando por você, o Senhor está chamando o teu nome. O Senhor, Ele tem pressa que você venha para os caminhos do Senhor, porque a proteção está no Senhor, o livramento está com Deus. Não há livramento, não há proteção fora do Senhor. Quantas pessoas vivem fora da proteção do livramento do Senhor. Mas eu quero falar contigo nessa tarde, que o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel. O Senhor, Ele ama, mas Ele também é justiça. Vai chegar o dia que a justiça do Senhor vai acontecer para mim e para você. Vai chegar esse dia, mais hoje ou mais amanhã. A palavra do Senhor não é mentirosa. Podemos observar que muitas coisas que estão na Bíblia estão se cumprindo. Por que essa palavra, por que esse versículo não vai acontecer? Vai acontecer sim, meu amigo, porque o nosso Deus não é Deus para que minta. O Senhor, Ele não falha. Ele nunca falhou nem vai falhar. Então, nessa tarde, o conselho do Senhor é esse, que para chegar até Deus, precisa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Jesus Cristo é a única verdade, aqui não diz que é uma das verdades. A palavra do Senhor diz que é a verdade, não é uma. Se a Bíblia Sagrada fosse escrita uma das verdades, você poderia até imaginar que haveria outros caminhos. A Bíblia não diz que é um dos caminhos.
é o caminho. Eu sou o caminho. Jesus está dizendo que ele é o único caminho. Ele é a única verdade em meio a esse mundo, em meio a essas coisas que acontecem. A única verdade é o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu e você pegar a Bíblia Sagrada e observar como é que está escrito, como é que está sendo, nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele ama, ele corrige, ele repreende, porque ele ama a mim e a você. E o desejo do Senhor, a vontade do Senhor é me levar para o céu, é te levar para o céu, porque ele veio e sofreu no nosso lugar. Ele sofreu padecendo no meu lugar, no teu lugar, que era assim que eu e você iria sofrer. Era como Jesus morreu naquela cruz. A Bíblia Sagrada nos diz que ali aquelas pessoas ali batendo em Jesus, cuspindo na cara. A Bíblia nos diz que Jesus ali ele foi chicoteado com chicote, onde nas pontas ali eram uns ferros, como se fosse um prego enrolado, e ali batia, puxava aquele chicote e rasgava as carnes de Jesus. Agora eu quero fazer uma comparação com você, meu amigo, minha amiga, onde você estiver que vai ouvir esse vídeo, eu quero te falar. Quantas das vezes eu e você, às vezes nós já furamos nossos pés, nossos dedos em um espinho e nós sentimos a dor. Quantas vezes você já tem rasgado num galho de mato na estrada, talvez numa cerca de arame, e você tem sentido aquela dor. Talvez um rasgão tão pequenininho, um espinho tão pequeno que você tem pisado e você sentiu que lhe incomodou, você sentiu que doeu. Agora eu te pergunto, e a dor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tudo aquilo que ele sofreu ali, sendo chicoteado, furado, como a Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Senhor, ele foi morto, ele foi crucificado, coroa de espinhos, como eu falei há pouco. Meu amigo, quantas das vezes nós furamos nossos pés num espinho e aquilo nos incomoda, aquilo dói. E o nosso Senhor, ele levou uma coroa de espinho. A Bíblia diz que ali o povo pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça dele e foi batendo ali, ó, como se bate em um prego, até que aquela coroa ali foi furando a cabeça do Senhor e sangue descendo. E o nosso Jesus, ele era um homem santo, ele não merecia isso. E tudo isso ele fez no meu lugar, no teu lugar. Tudo que o Senhor fez foi por amor à minha vida, por amor à tua vida. É por isso que o Senhor te aconselha, venha para o lado de Cristo, venha para o barco do Senhor, para que quando você partir dessa vida, você possa ter uma eternidade ao lado de Deus, porque tudo ele fez por mim, por você. Tudo ele fez pela minha família, pela tua família. O Senhor, ele quer salvar a mim e a você. Quer salvar a minha família, a tua família, quem sabe teus filhos, teu marido, teus parentes. O Senhor, ele veio e sofreu no lugar da humanidade. Mas para que a humanidade chegue até Deus, para que a humanidade chegue até o Pai, precisa de um encontro com Jesus Cristo. Precisa confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, enquanto ainda é tempo aqui na terra. Então eu quero te dizer, meu amigo, eu vivi 23 anos da minha vida, não conhecia a palavra do Senhor, vivia distanciado, mas fiz um concerto com o Senhor. Hoje faz 4 anos e 4 meses que eu conheci o meu Senhor e ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu sou nova porque o Senhor me amou. Então nessa tarde eu te aconselho também fazer uma escolha, assim como eu fiz. Assim como o Senhor me chamou, eu te aconselho que procure Jesus Cristo, que aceita Ele enquanto ainda é tempo. Porque vai chegar o dia que você vai correr atrás dessa mesma palavra e não vai encontrar mais. Então que nessa tarde Deus possa estar te visitando. Que nessa tarde você possa estar com o coração aberto para o Senhor. E quero te dizer, meu amigo, vivo em um lugar onde muitas coisas acontecem. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nossa vida. Sei que esse vídeo, onde você for assistir, vai sair com alguns barulhos, porque nós vivemos em uma comunidade, moramos um perto do outro, de vizinho, talvez de pessoas que não servem a Deus, então não vai ter como esse vídeo chegar até você e não tiver algo talvez que não se agrada a Deus, mas quero te falar, meu amigo,
Eu sirvo ao Senhor. A minha vida é entregue nas mãos do Senhor. O que eu faço é para o Senhor. Eu louvo ao Senhor, eu levo a palavra. Mas como estou falando, nesse vídeo vai sair alguns barulhos, alguns ruídos. E eu peço a você, não leve isso em conta. Vamos levar a palavra do Senhor. Vamos meditar o que está na Bíblia. Porque nós não podemos mudar o mundo. Mas eu e você, nós podemos mudar as nossas vidas, viver com o coração diante de Deus. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, a sua família, quem sabe a sua saúde. Eu não sei o que você está passando nessa tarde. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas Deus, o meu Senhor, Ele é um Deus, Ele é um Senhor que sabe todas as coisas. Então que nesta tarde você possa estar recebendo a visita do Senhor. Que nessa tarde o Senhor possa estar tocando na tua vida, curando as tuas enfermidades, te levantando, te dando graça para servir ao Senhor. Assim como o Senhor me levantou, que nessa tarde o Senhor te levante e te coloca em um lugar de paz. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor, que visita a tua casa, visita a tua família e faça o impossível na tua vida, para que um dia você glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.